Os esquecimentos são cada vez mais frequentes, tem muita gente aí procurando geriatra achando que pode ser Alzheimer, mas nem toda falha de memória, nem toda deficiência da memória é Alzheimer, e a gente vai conversar sobre isso com o geriatra Dr. Juliano Silveira. Bom dia, doutor Juliano. Bom dia, Juliana. Realmente, as pessoas estão mais esquecidas realmente hoje? Realmente a gente tem uma procura importante com queixas de esquecimento, acreditando que possa ser algum quadro de Alzheimer. Mas no meio dessas queixas existem quadros que não são Alzheimer, que são quadros o quê? De ansiedade, de depressão. Eu gosto muito de explicar porque a gente está muito exposto a várias informações, seja televisão, aparelho celular, seja o contato. E com o envelhecimento é normal que a gente diminua a capacidade de se expor a várias informações simultaneamente. Muitas vezes o paciente, ele procura o geriatra, será que eu estou esquecido? Na verdade, não é um déficit de memória, mas às vezes um déficit de atenção a multitarefas, a simultaneidade de eventos. Doutor Juliano, então quando é que a gente deve procurar um médico e quais são os sinais de que esse esquecimento é algo mais sério que precisa ser investigado? Eu acredito que toda queixa de esquecimento que esteja prejudicando o dia a dia do indivíduo deve ser procurado um especialista para avaliação. Uma queixa que tem grande impacto é quando os familiares trazem o paciente apontando as falhas de memória e o paciente não se auto-percebe. Então, a queixa referida por terceiros tem um peso importante no diagnóstico das doenças primárias, como o Alzheimer é a mais comum de todas, associadas ao envelhecimento. A autopercepção da queixa cognitiva ela é importante também, mas a gente deve estar alerta para outros distúrbios, como depressão, ansiedade, alterações do sono também é uma causa importante com impacto na memória do paciente. O que eu percebo assim de memória, falo por mim mesma. Eu lembro dos telefones das minhas amigas da escola, que faz 30 anos que eu terminei a escola, mas não lembro o celular do meu marido porque eu só faço digitar o nome e ligo. Essa questão de você tirar da sua cabeça e colocar numa máquina também termina depreciando a memória, né? Sim, a gente fica sem usar e aí já viu. Sim, sem dúvida. Com o advento da tecnologia, a gente está terceirizando funções que a gente fazia, como decorar o telefone de casa, dos principais amigos, da família. Os telefones antigos, que a gente tem o hábito, já memorizou, fica num tipo de memória que a gente chama de cristalina, uma memória sedimentada, como as histórias do passado, da infância. Hoje em dia, terceirizar a função para o celular nos tirou um pouco essa habilidade de memorização de telefones. Como é que a gente deve trabalhar esse aspecto? É se expor a outras experiências. Eu falo muito para os idosos, não adianta o indivíduo fazer um caça-palavra apenas, achando que aquilo é suficiente. Deve-se haver outras exposições atuais, utilizando até tecnologia, como o uso de redes sociais, uso da informática, uso de aplicativos no dia a dia. Se expor à tecnologia, vai ter também um ganho positivo em relação à memória. E quando é Alzheimer? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Não há um exame específico que a gente utilize. Existem alguns tipos de dosagens laboratoriais em pesquisas, não é uma coisa do dia a dia. É um diagnóstico de exclusão, no qual nós fazemos um rastreio cognitivo, através da queixa do paciente, com a queixa do familiar. Exames de imagem ajudam, como a tomografia, a ressonância, e outros exames, como tireoide, é uma causa de alteração de memória, de esquecimento, anemias, problemas renais. Então, o diagnóstico de Alzheimer é feito por exclusão de outras doenças. E o esquecimento do Alzheimer é diferente, né, doutor Juliano, das memórias mais recentes? É isso? Perfeito. As principais falhas de memória no Alzheimer é da memória recente. Aquelas histórias da infância, as vivências de escola, as experiências, elas estão muito bem sedimentadas e possivelmente serão as últimas a serem perdidas. Fatos atuais são de difícil memorização e isso acaba gerando até conflitos no dia a dia, porque o paciente muitas vezes diz que pagou uma conta e não pagou, que fez uma refeição e não fez, e muito disso causa sofrimento ao paciente e à família. Então é para fatos recentes que o Alzheimer se pronuncia bastante. E há uma curiosidade, tem casos sim de Alzheimer que muitas vezes não interferem diretamente na memória, mas podem vir com a forma comportamental. Mudanças de hábitos, pessoas que eram mais inibidas se desinibem, mudanças de comportamento fora do padrão de vida daquele indivíduo. E como é que é o tratamento?
Olha, a gente dispõe, o tratamento ele tem dois grandes braços terapêuticos, a não farmacológica e o braço farmacológico. No braço não farmacológico é de muita importância o engajamento de vários membros de equipe multidisciplinar, seja o fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, nutricionista, que trabalhe não só o paciente, mas a família. No ramo farmacológico, a gente tem medicamentos que têm dois papéis, de estimular mais o cérebro, aumentando substâncias que conduzem à informação e de retardar, lentecer o processo de morte dos neurônios. Doutor Juliano, a gente sabe que o Alzheimer já vem na idade mais avançada, um pouco mais avançada, mas a perda de memória a gente vê cada vez pessoas mais jovens. A gente deve procurar um geriatra nesse momento, a partir de que idade, como ir prevenir, né? E tentar resolver esse problema, que faz parte da rotina. Entendo. Legalmente, no Brasil, idoso, 60 anos de idade. Em outros países, 65 anos de idade. Eu brinco muito, eu já tive pacientes com 34, 35 anos de idade que me procuraram com queixa de memória. O geriatra é um clínico com a formação em geriatria que ele está apto a atender uma faixa de vida desde os 18 anos até os últimos dias de vida. Como dito, se o indivíduo ele não chegou aos 60, mas ele está tendo uma queda de rendimento, é passível de ser avaliado por um geriatra, sem dúvida. Tratando-se de uma condição que vai além do âmbito da geriatria, como a neurologia, a psiquiatria, há-se um casamento com outras equipes que possam vir a dar seguimento ao indivíduo. Olha aí, então, sem preconceito. Pode ir, jovem, pode ir ao geriatra. Pode sim, sem dúvida. Doutor Juliano, muito obrigada. Viver Bem está sempre de portas abertas, né? Para esclarecer aí nossos telespectadores, que a gente quer que todo mundo viva muito bem aí, passar dos 100, com muita saúde. Tá certo, obrigado pelo convite. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Já já tem mais Viver Bem para você.